Olá pessoal, eu aqui de volta, professor Adalberto, falando mais sobre anatomia radiológica com vocês. Nas aulas anteriores, desde a primeira aula, falamos de membros superiores, né? Começamos a falar dos dedos, antebraço, cotovelo, húmero e finalizamos aí com ombro, escápula. Agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto em relação às partes estudadas. Ainda continuamos estudando o esqueleto apendicular, tá? Essas incidências que estudamos dos membros superiores correspondem ao esqueleto apendicular. Relembrando que o esqueleto temos duas partes, dividido em esqueleto apendicular e esqueleto axial. E agora vamos falar de membros inferiores, tá? Começando o estudo da parte mais distal para proximal. Então nós vamos falar primeiro dos dedos do pé, tornozelo, perna, joelho e assim sucessivamente. Primeiro exame aí que eu vou apresentar para vocês aí é as incidências do podáctilos, ou conhecidos como dedos do pé, né? Lembrando que o médico pode pedir como podáctilos ou quirodáctilos para dedos da mão, tá bom? Essa incidência em AP, visão frontal das estruturas. Temos aqui a primeira imagem, né, do paciente, da parte, né, estudada, a foto do pé do paciente. Nós vamos estudar a região distal do pé, né, para pegarmos aí os dedos do pé. Aqui na imagem, o que está sendo apresentado para nós é o estudo do segundo dedo, né, do pé. Nessa parte aqui à esquerda da imagem é o o hálux. Olha aí eu falando, acostumado com os dedos da mão. Na região do pé não chamamos de polegar, chamamos de hálux. Então é esta região aqui. E aqui é o segundo dedo. Nós visualizamos até um ossinho aqui chamado de osso sesamoide. E nós estamos estudando aqui. Existe uma pequena mudança também no nome das estruturas. Na região da palma da mão, né, nós temos os metacarpos. Na região da sola, digamos assim, do pé, na região medial do pé, nós temos os metatarsos. Então aqui temos o segundo metatarso apresentado na imagem, a segunda falange proximal, a segunda falange medial e a segunda falange distal. Certo? E aí está apresentado essas estruturas. O estudo dessa imagem será para fraturas ou luxações. Percebe que o nosso campo aqui de radiação, né, a colimação que nós utilizamos é suficiente apenas para demonstrar os dedos do pé. Filme pequeno nós utilizamos, 18x24. Antigamente, na película, no processo convencional de aquisição de imagem, tínhamos um filme que era na dimensão de 13 centímetros por 18. Para esse estudo de dedos, do pé, da mão, ficava esteticamente muito bonito a imagem e fácil de trabalhar. Agora, com o sistema digital, não há essa necessidade, né? Nós podemos colimar o nosso campo e aí causar uma imagem menor, pequena, reduzida no computador, independente se o filme seja maior. Sempre lembrando, tá, pessoal? Eu não tenho comentado tanto nas últimas imagens, a identificação sempre para o lado direito do paciente. Não podemos esquecer isso nunca na anatomia radiológica. Isso faz parte do estudo da anatomia radiológica. A identificação, o nome, os dados do paciente que deve aparecer na imagem, seja na película ou seja no computador, deve estar, na hora de realizar, usando o cassete, essa identificação. O cassete também tem uma marcação de lado que deve ser colocado para o lado direito do paciente. É isso que vai nos dar no computador, independente da forma de processamento de imagem, a lateralidade da imagem.
se aquele membro é o membro direito ou é o membro esquerdo do paciente. Isso é extremamente importante, tá? Sendo realizado da forma correta, a identificação do lado do paciente direito, qualquer técnico ou qualquer pessoa pode processar aquela imagem, que não seja você o realizador da imagem, o técnico, e consegue definir que aquela estrutura é a direita ou a esquerda, não precisa de ser você, né? Porque quando nós realizamos o exame, né, posicionamos o paciente e ao mesmo tempo colocamos isso no computador e processamos trabalhando nessa imagem, fica fácil a gente saber, porque a gente acabou de realizar, e saber que aquele dedo é do pé direito ou do pé esquerdo. Mas supondo que fomos nós que realizamos e uma outra pessoa processa a imagem, tem isso também. Então é extremamente importante, não podemos esquecer disso. A outra incidência para dedos do pé, que é considerado rotina, tá? na realização desse estudo, é com o pé em oblíqua. Tá? Então nós não conseguimos, o mesmo problema acontece anatomicamente da mão. A mão, o perfil da mão, nós vamos estudar corpo estranho, né? Principalmente na região dos dedos, né? Metacarpos, isso é estudo da mão. No pé também, os dedos têm essa semelhança anatômica. Ficarão sobrepostos os metatarsos, né? E as falanges. Então, para estudo individual de fraturas de falanges proximal e individual de segunda para terceira e quarta, nós não vamos conseguir identificar no perfil. Então, nós precisamos de o médico precisa de 2 pontos de visão dessas estruturas. Uma delas será a visão frontal, em AP, e a outra será em oblíqua, que é essa imagem que aparece para nós. O posicionamento do pé do paciente, o pé esquerdo está sendo posicionado, né? O segundo dedo esquerdo, essa indicação aqui, o raio central, e aqui nós aparecemos o segundo dedo, né, do pé esquerdo. Então a visão aqui é em oblíqua, significa que a sola do pé, a parte plantar do pé, está a 45 graus em relação ao nosso receptor de imagem, ao nosso filme. Automaticamente o dedo também estará a 45 graus. Então eu tenho uma imagem diferente. Observe aqui o formato das falanges e do metatarso, na visão frontal, em AP. Agora observe na visão em oblíqua. Eu consigo visualizar pontos diferentes da falange e do metatarso. Isso é extremamente importante. Como eu venho sempre mencionando, a fratura pode estar na região daquele osso anterior, lateral, posterior. Então eu preciso de 2 pontos de visão, porque em um deles pode ser que não apareça a fratura e o outro nos confirma que tem uma fratura. Ou a outra posição realmente descarta a possibilidade de uma fratura. Então é extremamente importante essa realização de 2 incidências, né? Para a ortopedia, no caso da mão e do pé, a rotina foge dos outros padrões. É frente e oblíqua, para mão e para pés. Mãos e pés, né? Agora os demais, punho, cotovelo, antebraço, que a gente viu anterior, ombro, a rotina é frente e perfil. Nós conseguimos visualizar. Mas no caso dessas estruturas, por questões anatômicas, não é possível. Próxima incidência, o próximo posicionamento, próxima imagem radiológica é o pé em PA, tá? Nós chamamos de pé em AP. O médico vai pedir aqui, na maioria das vezes, pé em AP. Mas se a gente considerar o formato, é que a posição anatômica do pé, comparando com a mão, é bem diferente, tá? Mas se a gente compararmos a mão com o pé, a palma da nossa mão é a região anterior. E a palma e a sola do nosso pé também é considerada a região anterior, só que nosso pé não fica anatomicamente posicionado igual à mão, tá? Como é feita essa incidência?
todo o pé do paciente fica apoiado num filme, num receptor de imagem, 18 por 24 ou 24 por 30. Na maioria das vezes o paciente adulto, utilizamos o filme 24 por 30, tá? No sentido longitudinal, que é o sentido que cabe melhor o pé, né? Que comporta melhor a dimensão do pé. Para obtermos esse resultado, essa imagem, é importante nos atentarmos à direção do raio central. O raio não pode ser direcionado perpendicularmente em relação ao pé, porque essa região do pé ela é inclinada, ó, percebe? Ela é inclinada. Então os ossos do pé aqui, os metatarsos e os tarsos, também estarão inclinados e as suas articulações também. Se nós realizarmos com o raio perpendicular, nós vamos sobrepor essas estruturas e as suas articulações correspondentes. Então nós precisamos também de acompanhar esse movimento das estruturas, dos ossos, e o movimento das articulações, fazendo o quê? Angulando o raio. Essa angulação será de 5 a 7 graus cranial, sentido do crânio. O paciente poderá estar sentado na mesa ou deitado, com a perna fletida, né, e apoiado toda a sola do pé, a parte plantar do pé, sobre o filme. A identificação será do lado direito, né, do paciente e será apresentado essas estruturas para nós. Temos aqui na parte superior aí da tela para vocês as falanges, são essas regiões aqui, essas estruturas nesta região. Falange distal. Primeira falange distal, aqui nós temos segunda falange distal, terceira falange, quarta falange distal, e aqui a quinta falange distal, que é menor, tá? Do dedinho, né? O famoso dedinho do pé, nessa parte aqui. Nós temos aqui no primeiro dedo, acontece exatamente anatomicamente o que acontece na mão. Não temos falange medial. Percebam que aqui do segundo dedo, essa falange medial. Nessa mesma região não temos falange medial, porque o dedo do pé, apesar de ter o tamanho muito semelhante aos demais dedos, nós temos apenas duas falanges. Acontece que a falange proximal é bem maior. Então, nós temos apenas duas falanges no primeiro dedo, que é o hálux. Nos demais, nós teremos 3 falanges. Proximal, aqui a segunda falange proximal, terceira falange proximal, quarta proximal, quinta proximal. Aqui nós temos a segunda falange medial, depois a terceira medial, quarta medial e a quinta medial. Logo abaixo, nós teremos aqui metatarso. Primeiro metatarso, segundo metatarso, terceiro metatarso, quarto e quinto metatarso. Na sequência, os metatarsos vão se articular com os ossos do tarso, que é esta região aqui, que vai ficar mais próximo do tornozelo. A identificação das estruturas é de medial para lateral, cuneiformes, cuboide. Nós temos aqui o navicular, que é este osso, o talos, que se articula com a tíbia, que é o osso da perna, e aqui uma sombra da fíbula, e aqui nessa região a tíbia. Atrás desses ossos que não aparecem nesse raio-x, inclusive não é a função desse raio-x, fica o calcâneo. Certo? Então, esse é o raio-x de pé. Fraturas e luxações são apresentados, né, como indicação para esse exame. E aqui nós temos 2 ossinhos que aparecem fixos nos tendões, normalmente no primeiro dedo do pé,
chamado de ossos sesamoides. Como havia dito, a angulação vai servir para demonstrar esta região, principalmente dos metatarsos e tarsos, com uma boa visualização, né, das estruturas e dessas articulações aqui. Por isso, a necessidade da angulação. A outra imagem, que é a imagem de rotina para o pé, é a oblíqua. Também tem a semelhança da realização da oblíqua de mão. Então, como eu falei para vocês, o perfil de mão serve para corpo estranho, o perfil de pé também. A única diferença aí é que para o perfil de pé a gente consegue visualizar bem o calcâneo, tá? Que é um osso aí diferenciado das estruturas do raio-x de mão. O paciente estará sentado ou deitado e aí a posição do pé, ele estará a 45 graus em relação ao filme, tá? 45 graus, todas as estruturas do pé. Ou seja, ele estará com essa região aqui, que é a região medial, encostada no filme e a região lateral afastado do filme. E o raio, a direção será perpendicular, não terá angulação do raio, não é necessário angulação, porque as estruturas demonstradas se corrigirão com o nosso posicionamento de oblíqua de 45 graus. Então aqui nós temos as falanges estudadas, começando do primeiro ao quinto dedo, né? Como eu mencionei aqui, falanges do hálux são apenas duas, proximal e distal. E aqui nós temos os metatarsos, percebam que estão separados. Tem uma leve sobreposição aqui na parte proximal, que é natural devido ao formato dessas estruturas, tá? Temos aqui o navicular, o cuboide, talos, e aqui agora já aparece o calcâneo, ó, vejam bem. O calcâneo aparece na oblíqua, porque eu desloquei com o posicionamento interno do pé, eu desloquei a tíbia, né, e a fíbula internamente, tá? Então nós temos aqui essa região toda, esse lado todo é o lado lateral do pé e aqui é o lado medial do pé, próximo ao hálux. Eu vou estudar nesse raio-x fraturas e luxações, principalmente fraturas, tá? Mas eu consigo visualizar muito bem isso daqui. Esse é o perfil de pé. A imagem, o resultado do perfil ou lateral do pé. Então, o paciente estará deitado em decúbito lateral, com a parte lateral do pé apoiado no filme, que é o resultado aqui. E o raio será perpendicular, incidindo na parte medial do pé, no meio do pé. Então aqui a descrição é incidência, perfil, lateral, médio lateral. Significa que o raio entra na região medial e sai na região lateral do pé. Quais são as estruturas aqui demonstradas? Nós temos aqui a articulação do tornozelo, formada pela tíbia, que é esse osso mais largo aqui, a fíbula, que é este osso aqui, que está sobreposto, e o talos, que é esse osso aqui, tá? Que faz parte do pé já. Aparece aqui na parte superior o talos, ainda é a mesma estrutura aqui que eu já mencionei. O navicular. Aqui nós temos o primeiro cuneiforme. Aqui são os ossos do metatarso. E aqui são as falanges, todas as falanges. Esse ossinho aqui pequenininho é um ossinho do sesamoide. Aqui na parte inferior nós temos toda essa região, o calcâneo, tá? Calcâneo. Aqui o cuboide, a parte inferior do cuboide, que faz parte dos ossos do tarso. Então toda essa região aqui, ó, forma a região do tarso do pé. E aqui nós temos a base do quinto metatarso.
Então, o nosso metatarso vem essa região aqui, o metatarso, e ele vem até aqui, a parte do quinto, né? O formato anatômico. Então, percebam que todas as estruturas são sobrepostas. No caso do pé perfil, como os ossos são maiores, nós temos uma visão um pouco diferente das estruturas da mão, se compararmos uma com a outra. Então, dependendo de alguma fratura, a gente também consegue visualizar aqui no perfil do pé, tá? Com uma evidência até razoavelmente boa. Se for desta região aqui, né, do cuboide até a região do calcâneo, talos, se tiver aqui ou na parte da tíbia e fíbula uma fratura, o perfil até servirá para identificação. Não é essencial para o médico, mas também pode ser visualizado através do perfil. Lembrando que o perfil de pé é sempre feito com a parte lateral do pé no filme, tá? Tem estagiário que de repente tenta fazer aí, esquece do posicionamento e tenta colocar a parte medial. Não dá certo, você não tem esse resultado aqui, de maneira alguma. Essa incidência também, a incidência que está aparecendo aí para vocês agora, é chamada incidência de pé com carga. Nessa incidência, o médico não vai estudar fraturas e nem luxações. Ele quer estudar o posicionamento dos ossos no pé, se tem alguma má formação, se a curvatura do pé, a dimensão, a largura do pé, a direção das falanges estão bem formadas, né? Se não tem alguma tortuosidade, né? Se a ponta do pé está muito voltada para fora, né? Ou a região dos ossos do tarso estão inclinadas. Como que é esse paciente pisando no chão? Se a pisada dele no chão, quando ele está em pé, se está ok, se não tem nenhuma inclinação interna ou externa dos ossos do pé, que causa, além do problema no próprio pé, problemas nas articulações, dores na perna, e através desse raio-x ele pode definir isso e até indicar um calçado diferente, com palmilhas anatômicas e alguns tratamentos também diferenciados. Qual é a diferença na realização desse exame? O paciente estará de pé com o peso do seu corpo em cima do cassete, do receptor de imagem, com as pernas esticadas. As incidências anteriores foram feitas com o paciente sentado na mesa, sem peso do corpo, porque eu vou estudar apenas fraturas ou luxações. E aqui não, eu quero que tenha peso, eu quero que o peso do corpo do paciente force os ossos do pé, para eu ver se tem alguma diferença, se essas estruturas do pé se movimentam para a lateral ou para qualquer outra parte. Então, por isso é chamado com carga. Carga aqui se refere ao peso do corpo do paciente. Isso pode ser estudado unilateral ou bilateral. Neste caso é estudado bilateral. Quando eu falo bilateral, os dois lados no mesmo filme. Se o médico pedir unilateral, ele vai especificar. Por exemplo, pé com carga direito ou pé com carga esquerdo. A próxima incidência também é um pé com carga perfil. Então, nessa incidência, vai ser realizado na estativa. O paciente estará ortostático também, né, de pé ou ortostático, que tem o mesmo significado. Você coloca aí um apoio, um calço, né, para que fique mais alto. E ele tem que manter essa perna. Nesse caso, eu não consigo estudar bilateral, tem que ser um pé de cada vez. O raio vai entrar medial, né, medial e sair na parte lateral. E essa perna aqui tem que estar totalmente esticada para realmente fazer o efeito de carga, de peso do corpo. E aí o médico, nesse perfil, vai ser extremamente importante que ele vai estudar essa curvatura. Com esse raio-x, por exemplo, o médico consegue avaliar se tem o famoso pé chato, né? Todo mundo conhece por pé chato. O que é pé chato? É a falta de curvatura dessa região. O nosso pé nessa região anterior forma um arco. É isso que dá amortecimento ao pé no caminhar, né? Serve como uma mola de amortecimento. Lembrando aquelas molas antigas, né, que os caminhões utilizavam, tem aquela mesma função, amortecimento no caminhar.
Então, quem tem um pé chato, que tem pouca curvatura nesta região aqui, sente muitas dores ao caminhar. Então, esse raio-x, por exemplo, o paciente tem pouca curvatura. Ele tem essa patologia, digamos assim, de pé chato. Então, aí, para esse paciente vai ser sugerido aí uma palmilha anatômica que aumente essa curvatura, né, e cause menos dor. Automaticamente, quando o paciente tem pouca curvatura, ele vai ter muito contato, atrito com essas regiões aí do calcâneo, os ossos do tarso e metatarso, com o chão no caminhar, e vai sentir muitas dores. Então não é para fratura e luxação, é justamente para também imposição. Ele consegue avaliar aí também se há uma rotação lateral, alguma malformação nesse sentido aí, numa visão, num plano de visão diferente do raio-x anterior. Essa radiografia agora, que está sendo demonstrada aí, é o calcâneo, tá? Ela é específica para o calcâneo, ela é chamada de axial. Então ela tem uma angulação que é diferente do eixo principal. Se nós entrássemos com o raio nesta região perpendicular, nós teríamos aí sobreposição dos metatarsos, dos ossos do tarsus em cima do calcâneo. E o médico não ia conseguir individualizar, separar a imagem do calcâneo. Então, a forma que eu tenho de retirar essas estruturas de cima do calcâneo é mudando a direção do meu raio e entrando com esse raio cranial, sentido do crânio, né, parte superior, aproximadamente aí 20 graus caudal. Posso pedir para o paciente colocar uma faixa, alguma coisa para tracionar a ponta do pé. Ele é semelhante àquela incidência de mão axial o túnel do carpo. Tem uma leve semelhança com o posicionamento. O túnel do carpo, a gente puxava os dedos para trás, né, para estudar essa região da primeira fileira dos ossos do carpo. Nesse caso do pé, vai ser a função dessa tração dos dedos, né, em sentido cranial também, justamente para tirar essa sobreposição. Somada à angulação, a mudança de direção do raio, nós vamos ter aqui essa visão do calcâneo, tá? Então, aqui nós temos identificação da articulação do tornozelo, nessa região aqui, sustentáculo do talos, que é aqui, nessa parte, o talos, o calcâneo em si, aqui a tuberosidade calcânea e aqui a placa epifisária. De repente vocês estão olhando aí e falam, nossa, esse calcâneo tem uma fratura. Não é fratura, tá? Aqui é por onde o osso cresce. Então, baseado nisso, esse raio-x é de uma pessoa jovem, que tem uma placa epifisária. Então, os ossos, quando mais jovens, são formados nas extremidades, é por onde cresce o osso, a dimensão do osso. E é a região onde cresce, que é uma só nas extremidades, chamada de placa epifisária, tá? Nós temos as epífises, que são as extremidades dos ossos. E aí temos a placa epifisária, que com o passar dos anos se consolidam e formam apenas a estrutura completa, né? E fecha aí a estrutura. Certo? Então, nessa aula aí, a gente encerra aí essa aula falando aí do calcâneo e um pouco das estruturas aí dos membros inferiores. Na próxima aula continuaremos aí com os membros inferiores, encerrando o estudo do nosso esqueleto apendicular. Espero vocês, até a próxima!